Você já percebeu quando a gente gosta de um livro, de algum autor, e às vezes a gente começa a correr atrás de outros livros daquele mesmo autor ou autora, porque a gente está se identificando com as histórias, está gostando das histórias. E quando esse escritor ou escritora são dois, e eu não estou falando de gêmeos, não. Estou falando quando o mesmo autor ou a mesma autora se torna duas escritoras e mais, às vezes a professora, e mais, às vezes é palestrante. A gente vai saber como que isso tudo funciona sem dar um nó na cabeça de ninguém, porque nós vamos conversar com a mineira Lavínia Rocha, que é escritora, que também é professora e que também é escritora, não estou repetindo, não, é porque ela é escritora duas vezes, e também palestrante. E a gente já começa conversando com a Lavínia. Primeiro, vamos saber aí do último livro dela que ela lançou, né, qual é o foco desse livro, né, o público e o porquê que ela investiu nele. Depois nós vamos já entender melhor essa história de vida dupla. Conta para a gente, então, Lavínia, quando foi o seu último livro lançado? Que livro que é esse? E para qual público? Então, eu sou Lavínia Rocha, sou escritora há 14 anos, e eu tenho, assim, eu comecei nos adolescentes, porque eu era uma adolescente quando eu comecei a escrever, e depois eu falei assim, eu acho que eu quero... Eu tanto fui para um lado, para os mais velhos, quanto eu fui para os mais novos. E minha última tentativa, meu último experimento foram as crianças. Eu comecei a dar aula para crianças, e gostei desse público, gostei de trabalhar de forma lúdica, assim. E aí, o meu último livro, chamado Mais Por Quê, é um livro infantil que fala sobre um reino onde o ponto de interrogação foi proibido. Então, nesse reino, ninguém pode fazer nenhuma pergunta. A Lili, que é a protagonista, ela mora nesse reino e ela já nasceu sem poder fazer perguntas. Então, ela não sabe o que é um ponto de interrogação, ela nunca fez uma pergunta. Mas um dia ela encontra um livro que tem um sinal esquisito, metade de um coração e um pontinho embaixo. E aí ela começa a ler esse livro e ela dispara com várias perguntas. Os pais ficam desesperados, a professora quase tem um piripaque, mas toda vez que ela faz uma pergunta, uma coceirinha nas costas começa a surgir, bem onde surgem asas, e ela começa a voar. Então é um livro que fala sobre a importância das perguntas, do senso crítico, do questionamento. E eu gostei muito, e essa foi uma ideia que me veio há muito tempo. E eu falei, nossa, eu quero trabalhar isso, quero trabalhar essa linguagem com as crianças. Então, em 2024, eu lancei em agosto o Mais Por Quê, e estou aí curtindo um pouco as crianças que estão lendo o livro. E aí você teve uma mudança, meio que uma virada de chave na carreira de escritora da Lavínia. Você tinha um foco um pouco maior no público teen, no infanto-juvenil, e me parece que você fez uma escolha, ou está optando nesse momento, e talvez os seus próximos projetos, para o público infantil. Tem um motivo específico? Enfim, o que aconteceu que a Lavínia está preferindo esses novos projetos mais focados em criança? É muito engraçado, porque quando as pessoas me perguntavam há um tempo, assim, e as crianças? E eu falava, não, de jeito nenhum, não tenho condições, não sei escrever para criança, não tenho o linguajar necessário e tal. E eu gostava muito dos adolescentes, e para mim era assim, eu gosto ainda muito, eu não vou deixar de escrever para eles, mas eu quis experimentar essa nova linguagem, porque eu acho assim, a gente pode falar com as crianças sobre tudo. Só existe o jeito certo de falar, sabe? E então eu estou falando de um assunto muito complexo, né? Sobre uma censura, sobre esse poder das perguntas, o questionamento. Eu estou falando sobre assuntos muito complexos, mas do jeito que as crianças conseguem saborear, sabe? E compreender. Então, eu fiz essa jogada para as crianças, assim, essa virada na carreira, muito porque eu queria experimentar novas formas de diálogo, assim, novas formas de atingir, assim. E um pouco também porque a gente... assim, cada vez mais eu acredito na educação infantil e na educação fundamental. Quando eu sou professora especialista de história, não sou pedagoga,
E a gente tem muito essa coisa do ensino médio, né? Se olhar o salário de professores do ensino médio, ele é melhor do que os professores do Fundamental 2, o do Fundamental 2 é melhor do que o do Fundamental 1, o do Fundamental 1 é melhor do que a educação infantil. Então, o salário vai crescendo e vão valorizando cada vez mais o final da educação básica. Mas eu cada vez mais vejo que o início da educação básica, e não à toa chama ensino fundamental, né? É fundamental, é a base onde se estrutura tudo. Eu vejo que cada vez mais é importante trabalhar essa faixa etária. E eu vi muito isso na pandemia. Para mim, foram os que mais... Assim, não tenho pesquisa, não fiz nada, assim, de forma empírica, eu percebi que foram os que mais sofreram. Por exemplo, eu dou aula hoje para alunos que foram alfabetizados na pandemia, então pegaram essa fase da alfabetização logo na pandemia, então eles têm bastante questões, assim, de interpretação de texto, de leitura, de escrita. E aí eu quis me voltar para essa faixa etária, porque eu acho que ali a gente pode começar diálogos que mais para frente vão se tornando cada vez mais importantes, assim, e vão sendo reelaborados. Então, eu gostei, foi um desafio, assim, lancei um desafio, vamos conversar com criança. E eu fui devagarinho, sabe? Eu fiz um vídeo primeiro de 2 crianças que desenvolvem um mistério dentro de uma sala, numa escola, que chama o Mistério da Sala Secreta, mistura história, uma pegada de mistério, de descoberta, de lenda. Gostei de trabalhar com essa faixa etária, que era um pouquinho mais nova do que o que eu já pegava. Desci mais um pouquinho para um livro que fala sobre 2 irmãos que caem dentro de um videogame e sobre civilizações africanas, e aí eles precisam desvendar os mistérios, assim, as fases do videogame para conseguir voltar para casa. Ele chama Entre Corra e Pule, Aventuras Nada Virtuais pela África. E eu gostei também. Eu falei, olha, que legal conversar com essa faixa etária também. Essa pegada, assim, eu estou falando sobre a valorização daquilo que é africano, daquilo que é negro, e trabalhando a herança, né? Nossa herança, enquanto brasileiros, o que nós temos de África, o que a gente carrega nas características físicas, mas também a gente carrega na comida, na fala, na dança, na música. E aí eu gostei, e aí eu falei, quer saber, acho que eu quero tentar mais baixo ainda. E aí eu tinha tido essa ideia já há algum tempo, mas a ideia ficava morando na minha cabeça assim, e eu não seguia nisso. E eu falei, acho que agora é a hora, assim. E aí eu fui descendo. Então, assim, foi de pouquinho em pouquinho, eu fui gostando de descer para os meus, eu falo os pequerruchos, né, os pequeninos, e abrir esse debate a partir de uma nova linguagem. Meio que você foi amarrando e se encontrando com a professora que foi saindo talvez de um processo aqui em cima, no sentido de ensino, né, médio, para ir descendo no sentido de ir lá para baixo para dar aula para enfim, quer seja maternal, infantil, ou até mesmo o início do fundamental, não nem descrédito, né, na educação, pelo contrário, mas valorizando mais, e você foi se descobrindo enquanto professora, e ao mesmo tempo, né, parece que a escritora foi junto. É isso mesmo, e é igual você falou também. Escrever para criança é muito mais desafiador, né? Os escritores têm muito mais receio, né? Como que isso se deu para a Lavínia, né? E queria que você fechasse essa resposta falando um pouco sobre mudou a sua voz do infanto juvenil para o infantil? A Lavínia vem trabalhando com a mesma voz? Quer dizer, como é que funciona isso dentro do mundo do escritor? É muito desafiador mesmo, e eu só consegui ter essa segurança quando eu, de fato, comecei a trabalhar dando aula para os mais novos. Como eu sou especialista, em geral a gente pega 6º ano, Fundamental 2, até o ensino médio. Mas a escola onde eu trabalhei decidiu fazer uma experiência e colocou professores especialistas para trabalhar com o 5º ano. E aí, trabalhar com o 5º ano me fez ir para o turno da tarde. No turno da tarde, eram as crianças mais novas. E aí, isso foi me dando um pouco ali. Eu percebi o quanto eles são esponjas, as crianças são esponjas. Muito mais, sugam muito mais até do que os mais velhos. Eu dava aula para 5º e para 8º ano. E eu vi uma diferença, assim, abismal.
o que eu propunha, as minhas propostas pedagógicas, no 5º ano funcionavam de um jeito e no 8º ano funcionava de outro. Assim, claro, com o 8º, 9º ano, eu conseguia fazer debates mais profundos sobre questões da sociedade, mas com o 5º ano eu conseguia abrir debates profundos, mas de forma palatável para essa faixa etária. E a minha linguagem foi foi mudando, assim. Então, uma abordagem com o 8º era muito diferente da abordagem do 5º. E eu gostei disso. Eu gostei de ver como era eficaz. Como eu tive um vídeo que eu trabalho, que em 2022 ele viralizou, foi inspirado num professor chamado Johnny Matos, que ele compara o antes e depois da história da África. Então, ele escreve África, os alunos respondem antes das aulas, depois perguntou de novo. E eu vi esse post e falei, vou fazer isso também, porque eu ia começar um projeto sobre a história da África. Eu quero medir o tanto que esse projeto vai ser transformador. Foi um projeto simples, a primeira vez que eu apliquei. Esse ano eu estou aplicando de novo, com o 5º ano. Foi um projeto simples, mas eu vi uma transformação tão radical que eu falei, como é eficaz trabalhar com criança, como eles estão ali, aptos, né, ávidos, mais do que tudo, ávidos pela aprendizagem. Então, eu pensei, bom, eu estou aqui, eu vi que eu tenho uma linguagem própria, e uma outra coisa que mudou muito na minha vida também foi ganhar uma afilhada. Eu ganhei uma afilhada, já ela tem 8 anos, e aí eu fui percebendo, fui me aproximando do mundinho dela, do que ela gostava, de como ela ouvia as histórias, como a gente conversava. E isso também me fez perceber que é um universo do qual eu gosto muito. E aí isso me deu confiança, segurança para ir para esse universo, assim. E aí, então, eu acho que a Lavínia professora e a Lavínia escritora, elas estão juntinhas ali, uma influencia a outra de forma, assim, às vezes eu não consigo nem dimensionar. E o que teve ainda de livro infantil, além da questão da história, do ponto de interrogação, pensando no público criança, antes da gente entrar nessa vida dupla que a Lavínia Rocha viveu aí por uns anos? Você falou da minha voz, né? Então, eu pensando muito no que eu quero com a minha arte. Eu foco muito... Qual que é o meu propósito? Então, eu sou uma professora de história, então eu gosto muito de trabalhar história. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a representatividade. Então, o tempo todo eu quero trabalhar questões... as personagens que os alunos possam se reconhecer, questão de raça, questão de deficiências, gênero. Então, assim, eu penso muito ali como que os alunos podem ler e falar, olha, se parece comigo, olha, meu colega também é assim. Então, isso é muito importante para mim. Então, essa é uma voz, vamos dizer assim, se mantém. É uma coisa que você lê a Lavínia, que escreve para criança, a Lavínia que escreve para adolescente, e a Lavínia que escreve para adulto, não é a Lavínia, né? Mas você encontra ali essa linha, esse fio. Mas não tem jeito, a linguagem precisa ser diferente, né? Eu ouso mais em alguns aspectos e em outros eu me recolho. Então, não dá para debater, por exemplo, racismo do mesmo jeito que eu debato com adolescentes e com adultos, né? Então, o jeito de falar, de abordar isso é muito legal, mas, ao mesmo tempo, eu posso voar mais, sabe? Assim, eu posso criar situações inusitadas, metáforas muito grandiosas para falar de assuntos sérios. Então, é isso. Mas eu acho que eu mantenho essa voz, esse desejo que eu tenho por transformação. Eu acho que a minha literatura, eu tenho esse desejo de ter uma literatura que seja transformadora, que seja crítica, que coloque pais e mães para conversar com as crianças, para debater questões. Eu tenho recebido muito isso, principalmente no Mais Porquê, sobre valores democráticos, a partir da discussão do livro, que pais e mães estão tendo com as suas crianças, assim, por causa do livro. Então, eu quero colocá-los para conversar, assim, para refletir, e essa voz, ela é uma voz que está aí no infantil, no juvenil, no adulto, isso faz parte da minha arte, mas com linguagens, claro, diferentes. E por falar em linguagens diferentes, né? Eu não quero deixar aí o nosso ouvinte do podcast, nem quem está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, mais desesperado de curiosidade, de entender que história que é essa da vida dupla da Lavínia.
Ela viu como que ela se transformou em duas escritoras. Espera aí, como é que ia ser isso? O desafio, queria que você contasse um pouco dessa história para o nosso público, né? Para entender um pouco como é que se deu isso e como é que você conseguiu, de fato, separar. Porque a gente inclusive, o figurino, tá? O figurino de uma escritora é um, o figurino da outra era outro. Ela se apresentava de formas diferentes e essas personas deve ser, imagina a loucura que não foi no cotidiano da Lavínia que ela vai contar para a gente agora. Então, ali em 2021, eu já, passando ali um pouquinho dos 20, assim, eu comecei a sentir uma vontade, na verdade, de abordar também questões da vida adulta. Eu ali na faculdade, saindo da faculdade, querendo trabalhar, personagens que também estivessem passando por esse mesmo período da vida. E talvez, porque, por exemplo, se eu estou trabalhando, vamos pensar, um tema, racismo, eu trabalho de um jeito com a criança, de outro jeito diferente com o adolescente e de outro jeito diferente com o adulto. Então, se eu estou falando com o adolescente ali de uma forma mais didática, pedagógica, mais discreta, assim, mais sutil, quando eu falo com adultos, eu posso ser mais seca, eu posso ser mais direta, eu posso ser mais, assim, eu posso ir ao cerne da questão, eu posso criticar de uma forma diferente. E então eu queria trabalhar isso, experimentar assim, personagens que tivessem já entrando no mercado de trabalho, que era o que eu estava vivendo, né, naquele momento, personagens que estivessem ou na faculdade, né? Então essa vontade surgiu. Só que falar, assim, a minha carreira é muito baseada em escola. Então, eu já fui a mais de 300 escolas palestrar, eu faço isso desde os meus 13 anos, né? Desde que eu publiquei meu primeiro livro. Então, os meus livros chegam muito às escolas. Então, eu publico um livro, as bibliotecárias já corre atrás do livro, quer comprar o livro, nem sabe direito sobre o que é a história, tem meu nome, elas já querem comprar. E eu sabia que isso ia acontecer. Qualquer livro que eu publicasse ia ter esse apelo para as pessoas que já conhecem meu trabalho, que já conhecem a minha voz, né, e querem ler disso, né, ler isso. E aí eu pensei nisso, falei, mas eu queria separar esse público, porque eu não acho que é uma linguagem, o jeito de conversar não é apropriado para essa faixa etária. Eu acho isso muito importante. A gente tem vivido momentos de internet que os adolescentes, né, eles têm acesso a muita coisa. E coisas que passam da faixa etária. E eu nem estou falando só sobre questões de sexuais, nem só sobre isso, não. Mas, às vezes, abordagem de temas sensíveis, relacionamentos abusivos, que têm atingido esse público de forma irrestrita. Então, eles acessam ali plataformas de livros que, pronto, tá? Ninguém sabe o que eles estão tendo acesso, assim, não tem muito controle. E eu penso muito nisso, eu acho que tem idade para tudo. E às vezes não é o momento de você ter acesso àquilo daquele jeito. Talvez você pode, porque eu acho que a gente tem que conversar sobre tudo o tempo todo, mas de formas diferentes. A gente deve conversar de formas diferentes com a faixa etária, por causa da sua faixa etária. E aí, pensando nisso, eu falei, olha, esse livro, quando eu escrevo como Lia Rocha, eu não quero que chegue às escolas. Pelo menos não para o Fundamental 2, de repente para o ensino médio, de repente para um EJA, tem muitas escolas, né? Educação de jovens e adultos. E aí eu falei, para fazer essa divisão, eu vou criar um pseudônimo. É um pseudônimo que não é secreto, as pessoas sabem que sou eu, mas é como se eu te contasse, olha, toda vez que eu escrever como Lia Rocha, eu estou escrevendo para essa faixa etária mais velha, para o final dos 16 anos para cima, para o final do ensino médio, para o início da fase adulta. É com essas pessoas que eu estou conversando. A minha linguagem, a minha forma de falar sobre os temas vai ser pensado para essa faixa etária. Então, às vezes eu sou Lavínia, às vezes eu sou Lia. Quando eu falo que são roupas diferentes, porque é uma imagem que se constrói, né? Então, quando eu estou pensando ali como Lia Rocha, eu já penso em roupas que tragam mais essa ideia do adulto, puxem mais para esse público. Quando eu estou pensando em Lavínia Rocha, eu gosto de roupas mais coloridas, que eu vou pensar os adolescentes, vou pensar as crianças agora, né? Então, eu estou pensando em atrair mais esse público, conversar mais com esse público. Então,
parece brincadeira, né? Que a gente fica brincando que são duas pessoas, mas eu sinto que são duas pessoas. Eu tenho uma amiga que brinca assim: ah, não, eu quero ser amiga da Lia Rocha, eu adoro os romances da Lia Rocha. Aí ela fica brincando comigo. Eu vou mudar seu nome no contato, no meu WhatsApp e tal. Agora eu vou colocar Lia Rocha. Então, é isso. Hoje eu tenho usado mais meu nome Lavínia Rocha, porque agora eu estou focada um pouco nas crianças. E meu nome para as crianças e para adolescente é o mesmo. Eu fico brincando que é Lala Rocha para as crianças, mas eu mantive Lavínia. E é o meu nome mais forte, né? Eu sou conhecida como professora Lavínia Rocha, então é o nome que atrela mais, assim. Então eu estou trabalhando um pouco mais esse. Mas é porque Lia Rocha para mim é tudo que é experimental. Quando eu quero experimentar alguma coisa, eu tenho muita vontade de fazer romance histórico, eu sou historiadora, eu tenho muita vontade de ir para essa linha. E aí, tudo que é para experimentar, pensando no público adulto, eu experimento no Lia Rocha. É uma brincadeira, sabe? É uma forma de manter meu hobby. E a questão de ser professora de história, você já fez isso ou pensa em fazer isso? Você está falando agora, né, que tem essa questão de fazer um romance historiado aí, como a gente tem aí grandes escritoras no Brasil, né, que fazem isso, premiadas inclusive. Algum dos seus livros você já teve esse processo de dar essa permeada de questões históricas, de trazer alguma coisa e fazer esse processo? Eu fiz isso antes mesmo de virar historiadora. Eu acho que já tinha aí todo esse carinho, essa paixão pela matéria. Quando eu escrevi meu segundo livro, De Olhos Fechados, eu trabalhei com a história de Belo Horizonte. É uma protagonista cega que vive mistérios em BH, e esses mistérios envolvem a história de BH e a história da família dela. Então, eu já pesquisava sobre a história de BH, já ficava atenta a esses pontos turísticos, quais eram os significados desses pontos turísticos e tal. E aí, depois, quando eu fui para o Entre Três Mundos, que é uma trilogia de fantasia, ele foi baseado num momento histórico que nós vivemos a nível mundial, que é a Guerra Fria. E me impactou muito ter aprendido aquele momento em que tem a divisão de Berlim com o muro. Eu fiquei muito impactada por isso. Como assim um muro? Um muro dividir uma cidade por 30 anos, sabe? Por décadas, e as pessoas ficaram separadas, as famílias, os amigos, e separadas por um muro no momento em que não existia internet, rede social como a gente tem hoje, né? E isso me impactou muito ter ouvido essa história. E aí eu trouxe essa inspiração para um mundo que é dividido, não tem um muro físico, mas tem um contrato que estabelece que cada parte do país fique de um lado. Então, o Brasil é dividido entre norte e sul, só não tem as outras regiões. E aí, isso então está inspirado nessa história também. Depois eu fui e virei historiadora e pronto, né? Aí que nadei de braçada, porque o Mistério da Sala Secreta fala sobre uma heroína do Brasil, Maria Quitéria de Jesus, na independência do Brasil, que foi consolidada na Bahia em 1823. Então, fala de uma mulher, que é a história da Joana d'Arc brasileira, a Mulan brasileira, uma mulher que quis lutar nas guerras de independência, o pai não deixou, ela fugiu de casa, fingiu que era um homem e foi lutar. Então, trouxe a história de uma história importante, né, uma história feminina, de luta feminina. No Entre Corre e Pule, eu trouxe a história da África, então pensando muito a África como esse berço da humanidade que nós estamos muito conectados ao continente, né? Algumas culturas mais ainda, por exemplo, os povos iorubás, povos de Angola. Então, pensando nesse contato que a gente tem aqui, eu trouxe um livro que fala sobre essas culturas. Algumas, né? Eu escolhi algumas, que é um livro pequeno e tal. Eu estou fazendo um livro infantil também, pensando nesse vídeo que viralizou, o que aconteceu nesse projeto, como que viagem foi essa, então pensando na história da África também. Então, assim, o tempo todo, a história está presente nos meus livros, e não tem jeito. Na hora que eu estou pensando aqui, eu falo para criança, falar para adulto, eu já estou aqui. Que contexto histórico eu vou usar? Eu tenho vontade de fazer uma coleção infantil pensando mais voltas ao passado. A gente precisa trabalhar a história. Aquela ideia do Sankofa, que é um adinkra, é um símbolo do povo Akan, que é um coração, parece um coração, mas ele representa um pássaro que está com os pés fincados no chão, então o presente, né? O corpo dele está virado para frente, mas a cabeça dele está virada para trás, e ele está buscando uma pedra que ficou no passado. Então é a ideia de voltar ao passado, buscar o que ficou lá, a nossa ancestralidade, a nossa história, para seguir em frente.
Então, eu não vejo como a gente pode seguir sem conhecer o nosso passado. Então, o tempo todo eu estou ali tentando trazer o passado em conversa com o presente para pensar um futuro. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de ser historiadora e professora também. Então, tudo eu vou dando um jeito de trazer um pouquinho da história para o livro. Mas um romance histórico, de verdade, assim, eu ainda não... tenho ideias, comecei, tem rascunhos, mas não publiquei nada ainda. Então, quem sabe aí, num futuro aí, vem aí. E aí eu queria pedir uma dica sua, porque é muito difícil para os professores, de uma forma geral, o educador ele tem muita dificuldade de levar o livro para a sala de aula, né? Qualquer que seja ele, tirando o professor de português, que obviamente faz parte do processo dele trabalhar livros. Mas os outros professores, né, levar o livro para a sala de aula, quer seja literatura, história, enfim, até de uma forma transversal ou multidisciplinar. Né? Quais seriam as dicas, então, da Lavínia como professora para que os professores, de uma forma geral, consigam fazer isso? Eu tenho histórias muito boas com livros, assim, logo quando eu entrei, que eu percebi que meus alunos... Aí foi mais focado nos do oitavo. Eu percebi que a interpretação de texto estava muito fraca, e eu percebi, e a escola sem biblioteca, enfim, sem ter como emprestar livros, eu pensei, gente, eu ganho tantos livros, porque as editoras me mandam muitos livros, porque como eu sou influenciadora, mandam livro para eu divulgar e tal. E eu, gente, eu recebo tanto livro, eu nem dou conta de ler tudo que eu recebo. E eu vou começar a trabalhar, emprestar para os meninos. E aí começou com um pequeno grupinho, assim, do tipo, professora, você tem livro tal para me emprestar? Eu falei, tem livro tal, chegou para mim, você quer? Aí começou com uma, duas, e começou, por que você empresta para elas? Você quer também? E aí eu criei o projeto da Lavioteca, que é a biblioteca da Lavínia. Então, eu brinco, eu levo os livros, e eu comecei a fazer uma curadoria personalizada. Então, eu olhava, fulana, esse livro que eu trouxe para você, porque ele tem muito a ver com o que você gosta. Aí eu emprestava para fulana. Então, o livro começou a rodar. Eu lembro de um dia que eu estava... ia vir as férias, e aí eu tava recolhendo, parei de emprestar um pouquinho e para recolher. Eu saí com, assim, pilha de livro, e eu falei, meu Deus do céu, nem sabia que tinha tanto livro mesmo emprestado. E assim, claro, tudo anotado, registrado. E aí eu fui para uma outra escola, fiz a mesma coisa nessa escola, eu dava ali o início da aula, os meninos já vinham, você trouxe novos livros? E aquilo começou a pegar primeiro nos que gostavam, os outros, porque adolescente é assim, né? A gente é assim, a gente segue as modas, a gente segue o que tá todo mundo fazendo, é porque tem algo especial. Os livros mais desejados eram, todo mundo queria saber que livro era aquele que estava todo mundo gostando. Então o livro ia correndo de mão em mão. E aí, isso me ajudava, essa ideia deles serem influenciadores deles mesmos. E a gente foi criando um projetinho. Teve uma vez que a gente fez um podcast, eles indicando livro uns para os outros. Eu fazia esses estímulos ali entre eles, do tipo, fala para fulana, o que você indica para fulana? Esse ou esse? Então, eu tentava criar ali uma estrutura de compartilhamento de experiência, assim. Era mais do que só pegar o livro para ler, era compartilhar a experiência. E aí eu ia atrás também do que eles queriam. Então, professora, eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver lá em casa o que tem. Se não tem, deixa eu ver se eu posso pedir alguém, se tem na biblioteca. Aí, às vezes, um colega emprestava para o outro. Eu tenho na minha casa. Então, virou uma coisa meio que entre eles, assim. Então, é claro que, assim, eu era professor de história, só história deles. Oitavo e nono, esse que eu tô falando. E eu tinha 3 aulas por semana, eu tinha que dar conta de um conteúdo enorme. E aí, era difícil também você articular, não tinha como toda aula ter lavioteca, mas ali nos minutinhos finais, nos minutinhos iniciais, fazer rapidinho uma troca literária, isso ajudou muito. E depois eu comecei a aumentar o projeto, comecei a mais estímulos. Tudo que veio, assim, de marcador, brinde de livro, às vezes eu ganho vários brindes iguais, eu juntava, pegava a sacolinha, eco bag, dava de presente, comecei a dar balinha, dei um cartãozinho, assim, parabéns, você é um Lave leitor, muito bom, que você continue assim. E eles se sentiam muito valorizados por isso, assim, eu quero uma bala, leio um livro para ganhar uma bala, mas assim, era o auge, assim.
E aí, hoje, com o Quinto Ano é mais fácil. Com o Quinto Ano é só chegar, gente, vamos pegar livro e todo mundo, eu quero esse. Aí leva a bruxa, não sei, eu quero da bruxa. O pirata, eu quero do pirata. É só falar assim, esse aqui é o livro que a prof mais gosta. Acabou, todo mundo quer o livro que a prof mais gosta. Então, é criar ali, uma dica que eu deixo, né, para quem me escuta, assim, é tentar criar ali um ambiente prazeroso, de escolha, que eles possam ver vários livros, escolher quais eles querem. Talvez um ambiente criativo, que eles possam desenhar os personagens, que eles possam fazer vídeos, podcasts em cima daquilo. A Lavioteca funcionou em todas as turmas que eu já dei aula. Não é 100%, mas é uma parte significativa de alunos que leem os meus livros, os livros, né, não necessariamente meus, como escritora, mas que leem os livros que eu empresto, e a coisa tem funcionado muito bem mesmo. E o que vem por aí? O que está no forno aí da Lavínia Rocha ou da Lia Rocha? O que você está planejando? No ano que vem, 2025, eu vou lançar um livro, O que você pensa quando eu falo África, que é esse livro infantil, que fala sobre uma professora que perguntou para os alunos o que eles pensam quando falava África. Eles deram respostas, então ela convidou para uma viagem pelo continente, uma viagem que seria tanto pelo tempo quanto pelo espaço, né? Porque você sai do Brasil e também sai do tempo presente. E aí, convidando, a gente foi passando ali pelo Egito Antigo, isso baseado no projeto que eu fiz com eles, que eu repeti em 2024, e que eu fiz a primeira vez em 2022, aumentei, deixei ele bem mais profundo em 2024. Então, é um livro baseado nas duas versões do projeto, e pensando muito essa ideia de mudar a visão que se tem do continente, encontrar o que tem de Brasil, o que tem de África no Brasil, e perceber o quanto a nossa cultura é inspirada por essas civilizações, assim, o quanto a gente deve a essas civilizações. E aí no meu projeto, a gente faz uns passaportes, então no livro vão ter essas referências aos passaportes, a capa do livro tem umas referências ao vídeo que viralizou. Então, assim, é uma autoficção, sabe? Assim, eu ficcionalizei um evento que aconteceu de verdade, que foi muito impactante para mim, para os meus alunos, e para poder tentar ajudar outros professores a tentarem fazer essa transformação também com as próprias crianças, pensando numa educação antirracista que seja eficaz, né? Então, nós estamos falando de um projeto para o público infantil. Isso. E tem algum projeto pensando em resgatar alguma coisa para o teen, ou, por enquanto, isso ainda está meio... Eu tenho muitas ideias para o público adolescente, sabe? Eu quero fazer uma outra versão do Mistério da Sala Secreta. Esse ano eu lancei o Entre Três Razões, junto com o Mais Porquê. No mesmo mês eu lancei o Entre Três Razões, que é o último livro da trilogia Entre Três Mundos. Então eu fechei esse ciclo com os meus adolescentes, a trilogia está completa, está disponível, mas eu quero pensar... que esses livros, eles ocupam um pouco mais da cabeça, do tempo, da organização, do planejamento, do que os infantis, né? Então, mas eu imagino que no ano que vem eu comece a trabalhar num novo projeto para os adolescentes também. Principalmente o meu livro, O Mistério da Sala Secreta, ele é muito adotado em escola, muito adotado. Ele é o meu livro mais adotado, meu livro mais vendido atualmente. Então, as professoras me pedem muito 2, assim, sabe? Não necessariamente seja uma continuação, mas uma nova aventura dos amigos, e que eles possam trabalhar em outras faixas etárias, então, de repente, uma coleção. E aí eu tenho todas essas ideias, trabalhar novos personagens históricos, tenho várias ideias, e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu também tenho mais uma vontade, que vai acontecer, eu estou trabalhando para isso, de escrever para professores. Os professores me pedem muito para explicar. Eu desenvolvi um método, né, para poder trabalhar com os meus alunos, e a pedagogia do entusiasmo, que era muito nessa ideia de a escola está chata, principalmente no pós-pandemia, estava muito difícil dar aula. E o que eu tive que fazer para poder conseguir ensinar de forma eficaz? Os pulos que eu tive que dar, sabe? E dessa metodologia que eu fui desenvolvendo, que eu fui percebendo o quanto ela se distanciava das metodologias tradicionais, os professores me pedem muito. Lavínia, eu tenho um curso chamado Pedagogia do Entusiasmo, que eu ensino minha metodologia, mas as pessoas pedem muito um livro, para elas terem esse acesso. Então, tá no meu horizonte aí,
pensar um não ficção. Então, um não ficção para professores. Perceba você que eu quero todos os públicos. Eu quero abraçar o mundo todo. É por isso que a minha terapeuta quer me matar já, porque eu quero fazer tudo. Eu sou uma só. Apesar de me dividir, eu sou uma só. No fim, é uma pessoa só. Então, eu preciso ir com calma. Não importa se você é adolescente, se a idade que você tem é de criança, ou principalmente, óbvio, se você é adulto, por quê? Porque, afinal de contas, todos nós carregamos uma criança dentro da gente, não é mesmo? E que tal, então, ser uma esponja e começar a absorver essa quantidade de livros e ler e estudar? Porque muitas vezes as pessoas ficam constrangidas de estarem lendo livros infantis, estarem lendo livros para adolescentes, mas pensa comigo, muitas vezes eles vêm com histórias com um cenário diferente, às vezes uma temática da saúde, uma temática ligada, por exemplo, esse novo livro que a Lavínia pensa para o ano que vem sobre a questão da África, e muitos somos nós que aprendemos. Por quê? Porque podemos discutir isso com os nossos filhos, discutir preconceito, discutir a questão do racismo, e como bem disse a Lavínia, é uma questão de linguagem. Claro, você, enquanto adulto e com seus amigos, você vai ter uma discussão diferenciada em relação aos seus filhos, ou um afilhado, uma afilhada, seus sobrinhos em família, você que é professor, educador, tem uma série de dicas e questões que você pode aproveitar. Ficou interessado em chamar a Lavínia para uma palestra? Quer saber mais dos livros dela? Vai estar tudo na nossa legenda, pode acompanhar aí, vai ter os nomes dos livros dela para teen, para infanto-juvenil, vai ter mais informações, contatos da Lavínia, se você quiser conversar com ela, para saber mais informações, se você quiser falar com ela, para convidá-la para uma palestra, enfim, vamos deixar todas as informações, você pode mandar aí suas dúvidas, e lembrando, ela deu uma entrevista maravilhosa para a gente, para o nosso canal Multieducação, sim, como professora de história, especialista no assunto. Você não sabe, mas a Lavínia é uma professora bastante premiada, mas nós vamos discutir isso no canal Multieducação. Confere o link que a gente está deixando na legenda, vai lá conversar com a gente e nós vamos deixar também as redes sociais da Lavínia, sim, porque ela é influenciadora e tem muita coisa que você pode aprender aí acompanhando e seguindo a Lavínia. Que tal, então, começar pelos livros? Vamos ler, vamos dar asas à nossa imaginação, criança ou não, adulto ou não, vamos fantasiar, vamos imaginar, vamos nos permitir viver as aventuras que foram construídas aí pelos escritores, principalmente os brasileiros e, claro, os mineiros como a Lavínia.